Bom dia, pessoal. A gente vai dar continuidade ao programa NutriTime e hoje vamos trazer os highlights do Keynote Address, que foi a primeira sessão do dia. A Clinical Nutrition Week, ela sempre tem no segundo dia de atividades a Keynote Address, que é uma apresentação geralmente dada por um expoente da terapia nutricional, onde ele traz os tópicos do momento, os tópicos mais interessantes, sempre um pesquisador de renome na área. E na Keynote Address desse domingo, quem falou para a gente foi o professor Gary Wu, que é professor da Universidade de Pensilvânia, e o tema dessa Keynote Address foi o impacto da dieta no microbioma humano e as suas relações com as doenças. O estudo do microbioma intestinal, da microbiota humana, ela teve um grande impulso nos últimos 15 anos. Até então, a gente não tinha tecnologia suficiente para estudar em detalhamento. Mas cada vez mais, com as novas técnicas, você consegue extrair mais e mais informações e conhecer melhor essa população, esse universo que existe de bactérias dentro do intestino humano. Bom, o professor Wu, então, inicia a sua argumentação apresentando uma das hipóteses vigentes para entender o microbioma intestinal como um dos mecanismos da patogênese de algumas doenças. Então ele desenha dois cenários. Um cenário inicial, onde o ser humano, a pessoa, ela desde o nascimento, ela é constantemente exposta, ela troca constantemente informações com o ambiente e confronta isso com aqueles cenários, vamos dizer assim, assépticos, aqueles ambientes onde a criança já nasce de parto cesariano, não tem contato com a flora vaginal da mãe, recebe todos os alimentos industrializados, tudo processado, tudo no micro-ondas, tudo isento da carga bacteriana, da carga de antígenos que são tão necessários à estimulação e ao setting de um microbioma saudável. Então, quanto maior o grau de exposição às bactérias e os antígenos do ambiente o nosso sistema imune estiver exposto, mais desenvolvido ele vai ficar. E é justamente, quando a gente fala em desenvolvimento do sistema imune de mucosa, a gente está falando necessariamente de uma microbiota rica e variada em termos de grupos e filos bacterianos e tipos bacterianos envolvidos. Para se ter uma ideia, por exemplo, um paciente normal, uma pessoa normal, a bactéria que está presente, o tipo bacteriano que está presente em sua maioria, ela conta com 25% da totalidade dos tipos bacterianos. Quando esse indivíduo está doente, a predominância de um grupo bacteriano pode chegar até 95%. Em outras palavras, é a variabilidade, é a riqueza dessas populações que são um dos elementos que participam da capacidade e desse processo de educação do nosso sistema imune. Depois de percorrer, então, esse histórico do estudo da microbiota, apresentar as hipóteses e mostrar como elas se correlacionam com a aptidão do sistema imune em responder aos tipos de doença, ele trata especificamente de duas patologias que são bastante conhecidas por quem trabalha com terapia nutricional. A doença de Crohn e a colite por Clostridium difficile. Então ele fala inicialmente do Clostridium difficile e nos mostra como o transplante fecal é uma estratégia terapêutica bastante útil nos pacientes com quadro de colite refratária. Na verdade, o transplante fecal é uma maneira de se transplantar microbioma, microbiota saudável em proporções mais saudáveis para uma paciente que tem a sua microbiota destruída ou completamente modificada pela doença, pela colite por Clostridium. Então ele desenvolve, mostra as evidências mais atuais sobre o campo e executa esse mesmo percurso no caso da doença de Crohn. E mostra para a gente como na doença de Crohn as populações bacterianas estão completamente modificadas em relação ao normal e que isso é um dos elementos determinantes desse processo inflamatório persistente de mucosa.
Então, para dar um encerramento ao seu Keynote Address, o professor Gary Wu fez algumas observações, dentre as quais eu vou selecionar duas para trazer para vocês. A primeira delas diz respeito ao desconhecimento dos efeitos deletérios que o transplante fecal e medidas de manipulação do microbioma podem ter. Então, é uma terapia muito promissora, mas isso não está mapeado por completo. E isso se relaciona diretamente com a febre do microbioma. Então, com o conhecimento crescente a respeito da microbiota intestinal, muitos experts minuto apareceram, pessoas leigas que se propõem a falar sobre microbiota e uso de probióticos, enfim, sem nenhum embasamento científico. Na verdade, a gente está falando de ciência, né, de intervenções que têm potencial de modificar a saúde e doença. Então, é muito importante nós, como profissionais da terapia nutricional, estarmos sempre próximos aí das melhores evidências científicas. É um apelo e é com esse apelo que o professor Gary Wu encerra a sua apresentação. Pessoal, era isso. Era isso que eu queria trazer para vocês nesse resumo da manhã. Foi muito interessante o Keynote Address e o congresso todo está muito legal. Não percam que a seguir teremos aí em breve um novo highlight do congresso com a professora Maria Isabel Correia. Ela vai trazer mais novidades, então fiquem ligados aí no canal do NutriTime, tá legal? Obrigado a todos e uma boa tarde.